Eu não sou o Goku. E tá começando mais um vlog Casa do Kami. No vlog da Casa do Kami de hoje, vamos ter uma parada um pouco diferente. A gente vai mostrar como é feito um anime. Mas é claro, utilizando Dragon Ball como exemplo, né? Lógico, claro. Vai! Seguinte, esses dias eu ganhei um presente muito legal do João Rosa, que mora em Los Angeles, lá na Califórnia. Ele me mandou um celuloide original que foi utilizado na produção de Dragon Ball GT, mano. Olha só. Aí eu postei uma foto desse celuloide no Facebook e muita gente ficou em dúvida sobre o que era e como é utilizado. Por isso hoje aqui no vlog da Casa do Kami eu vou explicar um pouco como funciona o processo de criação de um anime e aonde esse celuloide foi utilizado. Lembrando, meus amigos, que eu não sou um profissional de animação, então a explicação vai ser bem simples, ok? Para a criação de um anime, o primeiro passo é a pré-produção, que a gente vai falar rapidinho. Na pré-produção são definidas ideias, equipe, design de personagens, cores, dentre outros detalhes que vão ser meio que um padrão durante toda a série. Aliás, foi nessa fase que aconteceu a participação do Akira Toriyama em Dragon Ball GT. Como a gente já falou em vídeos passados, o Akira Toriyama criou a maioria dos designs dos personagens, além de ter deixado ideias de como seria a ambientação da série, cenários, cores, ambiente, enfim. A fase seguinte é a produção, que é dividida em vários passos e é onde o anime realmente acontece. Nessa fase, o primeiro passo é a criação do roteiro ou script, como também é chamado. O roteiro é como se fosse um guia escrito que vai narrando tudo o que acontece, tudo o que deve acontecer no episódio. A fase que vem depois do roteiro é o storyboard. O storyboard ele é uma sequência de imagens que descreve as cenas do roteiro. Ele pode até ser chamado de uma história em quadrinhos. Ele é como se fosse o roteiro que a gente acabou de falar, mas com imagens em quadrinhos. Porém, essas imagens do storyboard não são as imagens que vão aparecer na animação, não. As imagens do storyboard são esboços bem simples mesmo. Outra coisa é que no storyboard também vão estar descritos os movimentos que a cena vão ter, alguns sons que serão utilizados e os diálogos da cena. Um exemplo muito legal que eu encontrei de storyboard é o do encerramento da saga Buu. No primeiro quadrinho, a gente vê que tem o Gohan ali e uma seta indicando que ele vai entrar pela direita. Já no segundo quadrinho tem o Piccolo e o movimento que a capa dele vai fazer. E certamente nessas anotações em japonês aí, deve estar dizendo que ele vai aparecer como transparência por cima do Gohan. No terceiro quadrinho tem o Piccolo se virando e uma flecha indicando que ele vai sair pela direita. No quarto quadrinho tem o Pual, o Yantia, o Kuririn e o Vegeta, e a indicação que eles vão sair pela direita. No quinto quadrinho tem a Tite, o Goten, a Bulma e o Trunks, e a mesma indicação de que eles vão sair pela direita também. E no sexto e último quadrinho tem o Oolong e o Mestre Kami, também com a indicação de saída pela direita. O mais legal é que a gente conseguiu o storyboard completo desse encerramento da saga Buu. Dá uma olhada pra você ver que legal. Depois do storyboard, o próximo passo é a criação dos layouts. Na etapa do layout são criadas imagens baseadas nos desenhos do storyboard, onde são definidos o tamanho de cena, os quadros de câmera, a posição dos personagens na cena e o background, que é o cenário da cena. Como exemplo, a gente tem uma cena, na verdade é só uma imagem do terceiro episódio de Dragon Ball GT, onde a Pan ficou cheia de produtos que os habitantes do planeta Imega colocaram nela. Vale lembrar que essa imagem que você está vendo aí é a imagem do anime.
Então aqui a gente tem o layout desenhado dessa imagem da Pan. Reparem que tem a marcação que define o tamanho da imagem e já dá pra ver que vai ser uma cena em close, já que só aparece o rosto dela e também não tem background nesse momento, já que a peruca dela tampa todo o fundo. Depois dessa etapa do layout, são criados os desenhos-chave, que no Japão são chamados de Jengas, ou Gengas. A gente vai chamar de Jengas aqui. Os Jengas são desenhos que geralmente são criados pelos desenhistas mais experientes da equipe, que ficam responsáveis por desenhar o primeiro desenho, o último desenho e também alguns desenhos importantes no meio da sequência de animação. É importante ressaltar que um único desenho de layout pode dar origem a vários Jengas, já que cada elemento do layout tem que ser feito separadamente, incluindo aí objetos e o background, o cenário. Aqui no exemplo a gente tem o Jenga da mesma imagem da Pan, o qual a gente já mostrou o layout. Como o layout dessa cena é em close, só será criado um único Jenga, e ele nem mesmo vai ter um background. Porém, em um outro exemplo a gente tem um layout com o Mr. Satan, o Dendê e um cenário ao fundo. Nesse caso foram criados um Jenga do cenário e um Jenga do Mr. Satan e do Dendê. Então, depois da criação dos Jengas, são criados os Dougas, que são os desenhos que vão complementar os Jengas. Então, por exemplo, numa sequência de um soco, o desenhista que faz os Jengas, ele cria o primeiro desenho do soco, aqui, ele cria o último desenho do soco, aqui. E aí, o desenhista responsável pelos Dougas desenha todos os movimentos entre esse primeiro e esse último desenho que o desenhista anterior fez o Jenga. Além disso, os Dougas são os desenhos que realmente vão compor o movimento, que realmente vão compor a sequência de animação. Os responsáveis por desenhar esses Dougas são conhecidos como in-between ou intervalistas, obviamente por serem os responsáveis por criar a sequência de animação entre os Jengas. Uma curiosidade sobre os Dougas é que geralmente eles são feitos por desenhistas menos experientes, desenhistas em começo de carreira, e até são terceirizados para outros estúdios. Apesar disso, os Dougas são muito importantes no processo de animação, pois são eles que vão ser utilizados para a criação dos celuloides, que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui é importante falar que assim como um layout pode gerar vários Jengas, um Jenga pode gerar vários Dougas em paralelo. Aqui no primeiro exemplo, a gente tem o Douga da mesma imagem da Pan, a qual a gente já mostrou o layout e o Jenga. Repara que o Douga tem várias anotações em cima do desenho, as quais eu acredito que a maioria seja referente às cores e efeitos que o desenho vai ter, já que quando virar um celuloide, o desenho vai ganhar cores. Já no exemplo do Mr. Satan e do Dendê, a gente tem os Dougas da continuação do movimento do Dendê. Lembra que no layout no Jenga o Dendê estava abaixado com as mãos na cabeça? Porém nos Dougas a gente tem a continuação do movimento, onde no primeiro Douga ele levanta a cabeça e no segundo Douga ele levanta e olha para trás. E por último, antes de começar a animação propriamente dita, a gente tem um último passo, que é a criação dos celuloides. Os celuloides são os desenhos que vão compor a animação. Para a criação dos celuloides, os Dougas são desenhados em um tipo de papel transparente, meio plástico, onde na maioria das vezes, e em Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, eles são totalmente coloridos à mão. E então, para fechar o nosso exemplo, a gente tem o celuloide daquela mesma imagem da Pan. Dá pra ver aí que ele já tá todo colorido e a única anotação que tem nele é aquele A1 ali em cima, que é referente à ordem do celuloide na animação. A1 quer dizer que esse é o primeiro celuloide da cena. E agora, para vocês entenderem bem o processo, a gente vai mostrar em sequência as 4 imagens das 4 etapas que a gente falou. Primeiro tem o layout, depois o Jenga, em seguida tem o Douga e por último temos o celuloide. Ah, e para terminar, a imagem do anime, que é o resultado final de tudo isso. Eu espero que vocês tenham entendido todo o processo até aqui, porque é justamente aqui que entra o celuloide que eu ganhei do João Rosa. Dá só uma olhada nele aqui, tá vendo, ó?
ele só não tá transparente, não tá com o fundo transparente, porque atrás tem um desenho que é um Douga, não sei se dá pra ver aí direito, mas é uma parte do movimento da mão do Goten no copo. Tá aqui, tem a anotação, tem ele segurando aqui o copo, então é uma parte do Douga. Enfim, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, não sei se dá pra ver aí, é que aqui em cima tem A3. Vocês dá pra ver aí, ó, vou mostrar aqui de perto. Vocês lembram que naquele celuloide da Pan eu tinha mostrado que tinha um A1? Então, nesse aqui meu tem o A3, que significa que ele é o terceiro desenho nessa sequência de animação. Goten, que tá nesse terceiro frame da animação de Dragon Ball GT, na verdade é uma foto, é um scan desse Goten, dessa imagem aqui. Louco isso, né, velho? Tá dentro do Dragon Ball GT, o negócio tá na minha mão. Entendeu? Você entendeu? Entendeu? Tá, Nelson, seu celuloide é legal, massa pra caramba, beleza. Mas como assim? O que tá na animação é uma foto, é um scan do celuloide. É que esse é o próximo passo, a animação. Pelo que eu pesquisei, a maioria dos animes mais populares da TV japonesa, como o Dragon Ball e até alguns animes mais recentes, como o Naruto, são feitos dessa maneira, escaneando os celuloides frame por frame, imagem por imagem, desenho por desenho. Se você não entendeu, a gente conseguiu um videozinho da produção de uma cena de Dragon Ball GT que vai te ajudar a entender melhor como funciona todo esse processo. Reparem que no vídeo já tem o celuloide do background. Então ele coloca um celuloide dos policiais com escudos, depois um celuloide da Pan e por último um celuloide do Goku. Já nesse outro vídeo a gente tem o frame todo montado dentro do scanner e na sequência a gente pode ver toda a cena sendo escaneada. Sim, dá trabalho pra caramba fazer um anime. Imagina o tanto de desenho que eles têm que utilizar para fazer um episódio. Pelo que eu pesquisei, os animes feitos para televisão geralmente são feitos em 2S, o que significa que a animação tem 12 frames por segundo, ou seja, 12 desenhos por segundo. Então se você fizer umas contas aí, você vai ver que um único episódio de anime pode ter mais de 14 mil desenhos. É lógico que tem algumas cenas que tem menos ação, tem cena pensando, então dá uma diminuída boa na quantidade de desenho. Mesmo assim, alguns animadores costumam dizer que em média, um episódio de anime que tem uns 20 minutos tem aproximadamente 10 mil desenhos. Ainda assim, é desenho pra caramba. Enfim, depois que todos esses desenhos são escaneados, eles vão finalmente para um computador. E lá, se for necessário, a animação ganha alguns efeitos visuais. Também são adicionados os efeitos sonoros. E depois de tudo isso, o anime vai para dublagem. Mas a gente não vai falar de dublagem hoje, porque a gente vai falar de dublagem em um próximo vídeo da Casa do Kami. Esse vídeo da Casa do Kami fica por aqui. Foi grande pra caramba, espero que vocês tenham entendido como funciona o processo de animação. E eu fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo da Casa do Kami e tchau!